Olá, estamos de volta com mais um Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, que foi comemorado em 18 de abril. Para bater um papo com a gente sobre esse tema, está conosco o professor Dr. Marcelo Iurren, professor de literatura do curso de letras aqui da Univale. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde para todo mundo que nos ouve, que nos assiste por aqui. Daqui tudo bem, sim. Professor, Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril. Por que se comemora essa data? Por que tem uma data para isso? Exato, comemoramos aí no dia 18 o Dia Nacional, que é instituído por lei. E ele é marcado no dia 18 de abril, porque é o aniversário de nascimento de um dos grandes autores brasileiros que desenvolveu muita literatura infantil, que foi o Monteiro Lobato. Ele não fez só literatura infantil, mas ele é bastante conhecido pelos seus contos, histórias e tudo mais, principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente já viu também na TV, em música e tudo mais. Então, em função do nascimento dele, é marcado esse dia aí no dia 18 de abril. Ainda hoje, se agora a gente faz uma pré-entrevista antes, mas agora a gente falou de Monteiro Lobato. Ainda hoje as crianças têm acesso a Monteiro Lobato? Ainda é um escritor, um autor no mundo infantil que ainda é referência? Sim, ainda é. Ainda é, e as crianças têm muito mais acesso do que, vamos lá, nós, né? Porque a gente está com a internet na mão, então se elas quiserem, elas vão ter muito acesso, sim. Eu não vou saber atualmente, vamos lá, não estou exatamente super atualizado nos programas infantis que estão rolando agora, não sei se está em exibição nesse momento, mas tem muita coisa sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e as crianças conhecem, isso eu tenho certeza. Isso que é bacana, né? Porque a gente é uma coisa tão no nosso universo, quem tem aí mais de 30 anos, né, com certeza viu, assistiu, e hoje a gente realmente tem os canais que passam de novo, mas a minha pergunta é, né, será que ainda a literatura tem espaço aí, o Monteiro Lobato tem espaço ainda para essas crianças tão tecnológicas, né? E a gente está falando de livro e não de tecnologia, e aí eu passo para essa pergunta, com tanta tecnologia, hoje é possível fazer com que as crianças tomem gosto pela leitura? A gente tem aí a televisão, o computador, o videogame, tanta coisa que antigamente a gente não tinha tanto acesso, hoje o acesso é mais fácil. E o livro fica de lado ou tem como, né, a gente fazer com que a criança leia e isso torne-se uma coisa legal e prazerosa? Tem como, é claro que tem como. Tem como, a gente faz isso na sala de aula, a gente faz isso nos nossos cursos aqui da Univale, mas a gente tem que lembrar, e aqui também fala o papai Marcelo, porque eu tenho o Raul de 9 anos e também tenho essa preocupação dentro de casa, a gente tem que lembrar que as crianças só repetem os nossos exemplos. Então não adianta nada, o papai e a mamãe dizem, leia, é muito legal, você vai se divertir, e agora para de me encher o saco porque eu vou ficar o tempo todo no meu celular. Não faz sentido, né? E aí vamos lembrar que todos nós, enquanto crianças, enquanto alunos, a gente passou por algum momento de encanto com o livro, né? Algumas pessoas conseguem lembrar. Eu já fiz até trabalhos com isso, mas eu não lembro desta época do encanto do objeto, assim, um objeto misterioso, com uns desenhos muito malucos, uns traços e que aquilo se transformava numa palavra. Eu não tenho essa lembrança, mas eu já escutei muito relato de pessoas que se encantaram com o livro e com a literatura dessa maneira. Por ser criança, por ter um objeto que ele é muito misterioso, ele é mágico, né? Abre páginas, não tem bateria, não tem que carregar, ele não acaba, tu não tem que ficar recarregando toda hora e ali dentro consegue viajar. Então, é sim possível a gente encantar as crianças ainda, elas são encantadas por isso e, claro, a concorrência da internet, da TV, dos filmes é muito grande. E aí o que a gente faz? Vamos brigar contra tudo isso? Não, vamos aproveitar isso a nosso favor. É fácil a gente perceber numa pesquisa agora de Netflix, facinho, você que está aí também logado, porque agora a galera também é multitela, confere lá no Netflix que muitas das coisas que estão fazendo muito sucesso agora vêm do livro. Exatamente, muitas séries, né, migram da literatura, né? Exatamente, séries, fanfics, que também é um movimento, uma tendência recente dos próprios fãs desenvolverem as suas histórias. Isso só é possível porque nós temos algumas tecnologias mais acessíveis. Então não vamos brigar direto com elas, vamos tentar trabalhar junto com elas, vamos ver o que tem aí. Tem muito site, tem muito portal que incentiva a leitura, que vai brincar com personagens, com livros,
com autores clássicos, então vamos usar a tecnologia como nossa aliada e não brigar com ela. Aqui na Univale, no dia 18, rolaram umas ações aí para incentivar a leitura. Como é que foi isso? O que teve? Como é que vocês pensaram para o dia 18 de abril foi realizado? Então, a gente trouxe uma figura maravilhosa que a gente adora receber aqui no curso de letras, que são os autores, são as pessoas que produzem literatura. E a gente teve a presença de 2 autoras catarinenses e também de uma palestra da professora Luana, que é especialista em literatura infantil. Então rolou um bate-papo, apresentaram suas obras, trocaram ideia com os nossos alunos e a gente meio que festejou também o Dia do Livro Infantil aqui no Brasil. O professor Marcelo é professor de literatura, não de literatura infantil. Exato. Mas eu queria entender um pouquinho nos cursos de letras, para quem está, né, o nosso programa fala um pouco desse universo dos cursos também, então para quem tem interesse em fazer letras, e aí imagina que seja aprender só gramática, não. Aprende bastante sobre literatura, sobre, né? E tem a literatura e a literatura infantil. Como é que se dá isso no curso? É tão diferente? São universos tão diferentes ou um tá ligado no outro? Eles são universos diferentes, mas eles estão conectados. O detalhe é que o estudo da literatura, ele é mais amplo e mais complexo, porque aí a gente vai ter abordagens históricas, cronológicas, literatura lá de antigamente, literatura mais moderna, mais contemporânea. Então vão ter algumas características. Por exemplo, literatura contemporânea, ela tem algumas peculiaridades que só estão ocorrendo hoje em dia. Além de, em paralelo, ter a literatura infantil ou infanto-juvenil, que até chega a ser um termo mais correto. Então, ao longo de todas as disciplinas de literatura, a gente cita, traz, exemplifica, comenta, recebe indicações dos alunos, dos colegas e tudo mais. E além de abordar a literatura infantil ao longo dessas disciplinas, a gente tem também uma aula específica de literatura infanto-juvenil. E ali a gente vai tratar só desse universo. Então, não, eles não são totalmente separados, mas eles também não estão juntos, até a título de organização mental, né? De raciocínio pedagógico. Porque a gente tem que lembrar que o curso de letras, ele aborda tanto a literatura mesmo, então já convido aí nossos ouvintes, espectadores, a galera que curte ler, que curte livros, que curte escrever. A gente tem uma galera boa escrevendo aí no curso, hein? É um bom tema pra gente trazer aí uma hora dessas. Então, a galera que gosta de ler, gosta de escrever, existem técnicas, existem métodos para isso e eles também são abordados no curso. Não é o foco do nosso curso, mas eles são abordados. Assim como também vão ter informações mais técnicas, por assim dizer, ortografia, gramática e tudo mais, que também vão ser abordados. Mas o curso, então, ele serve tanto para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler e principalmente para quem pensa em estar na sala de aula. E quando a gente pensa em sala de aula, não estamos falando só da literatura contemporânea para jovens do ensino médio. Não, os nossos alunos, eles também atuam na educação básica. E aí é importante a gente conhecer melhor esse universo e trazer também referências, exemplos, para que os alunos se sintam instrumentalizados para dar suas aulas aí daqui a pouquinho. Você falou de sala de aula, agora me ocorreu uma pergunta, professora, ainda sobre literatura, infanto-juvenil, como você estava falando de escola, né, infanto-juvenil. É um desafio para o professor hoje fazer com que os alunos leiam mais? Porque a gente, né, falamos dos pais, beleza, os pais podem dar o exemplo, mas a escola, tá lá o professor, né, que hoje a gente sabe que existem as disciplinas só de literatura, de produção textual, tudo muito fragmentado, muito diferente do que era há uns anos, e é desafiador para o professor de português, de literatura, fazer com que esse aluno tenha gosto, porque ele tem que ler alguma coisa específica, não aquilo que ele escolheu, então eu imagino que tem algum processo para que isso aconteça. Tem processos, inclusive, de mão dupla. A gente não lê só o que os professores indicam. Eu mesmo estou com uma turma agora e a gente ainda está definindo o que nós vamos ler, a partir de um evento que a gente vai acompanhar essa semana. Então, olha só que legal. A gente vai acompanhar um evento da semana, o lançamento da Semana Literária de Itajaí, e dentre os autores convidados, nós vamos escolher um que seja de agrado de todo mundo, para que a leitura também tenha prazer e para que a gente possa estudar técnica e teoricamente aquele tipo de literatura. Então, assim, já superamos aí aquele momento de, ei, o professor só traz os livros, o que o autor quis dizer?
Não, nós não estamos apenas nesse nível. A gente consegue ir muito além utilizando outras ferramentas, filmes, como a gente falava agora há pouco, história em quadrinhos, outras produções que têm a ver com a literatura. Mas continua sendo desafiador para todos nós e digo mais, não só para os alunos, mas para os professores e para outros profissionais. Tu não gostaria de estar lendo mais? Com certeza. Eu também, todos nós. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Poderíamos falar horas sobre o assunto, que livro sempre é um assunto muito interessante. Obrigada, viu, pela tua participação aqui com a gente. Obrigado também pelo espaço, um beijo para todo mundo. Esse foi mais um Nossos Cursos, Seu Futuro. Até mais.